Já tem um tempo que eu tenho visto as pessoas subindo hashtags pra defender lado X ou lado Y em Arcane, como aquele meme do estarei nas trincheiras por você, ou se errou foi tentando acertar, ou até mesmo tirando os personagens pra sátiras políticas como o da Caitlyn bolsonarista, que é o meu favorito, inclusive. Apesar de serem memes, tudo conversa perfeitamente com o gênero cyberpunk. Um gênero que parece tocar na ferida da humanidade capitalista e consumista por retratar as lutas contra a opressão dos desfavorecidos, sistemas de poderio político que se beneficiam da exploração, discussões sobre o avanço da tecnologia e o impacto disso na vida humana, e por principalmente representar a natureza humana como ela é, complexa, egoísta e com muito potencial tanto para o bem quanto para o mal. Junta toda essa discussão totalmente distópica e imaginativa com fantasia e a gente tem Arcane. Mas antes de seguir com a linha de raciocínio, deixa eu pelo menos fazer aquelas coisas de youtuber, sabe? De pedir o like, inscrição, pra você ativar o sino do canal. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ivens Gabriel, sou artista, quadrinista, roteirista independente e aqui no Tábula Rasa estudamos narrativa, analisando séries, quadrinhos, filmes e coisas que me dão na telha. Viu? Nem foi tão longo assim. Para continuar pro vídeo. Essa ideia sobre uma sociedade distópica que vive quase que inteiramente sobre a influência ou completamente imersivo na tecnologia é até que bem antiga. No início dos anos 80, a comunidade de ficção científica não só estava extasiada com a possibilidade das viagens intergalácticas nas histórias, mas também com o impacto de tais avanços no dia a dia da humanidade. E teve um cara que lançou um livro que deu início ao considerado gênero cyberpunk, cibernética e punk, sabe, do movimento punk? Então, o grande apreço desse tipo de obra está na ideia de um contraste entre a vida com a alta tecnologia e uma baixa qualidade de vida. Esse cara, inclusive, disse o seguinte numa entrevista: eu acho que as tecnologias são moralmente neutras até aplicá-las. É só quando usamos para o bem ou para o mal que elas se tornam bons ou malvados. Essa frase dita por William Gibson, um dos maiores escritores do gênero cyberpunk, vai em total encontro com o que temos ou o que vemos na série de Arcane envolvendo os Hextechs e os personagens que o cercam. Se de um lado temos uma tecnologia capaz de ajudar as pessoas, também temos uma tecnologia capaz de virar uma arma militar. Em ambos os casos, a vida dessas pessoas seria mudada completamente. A concepção do Hextech dentro do universo de Arcane inflamou ainda mais a disputa entre as duas cidades Piltover e Zal, que parecem nunca que vão encontrar um acordo para uma convivência ali pacífica ou minimamente parecida com isso. E vindo desse gênero punk, é algo que realmente talvez nunca venha a acontecer. Ambas as cidades convivem forçadamente, destinadas ao trágico destino de um conflito cada vez maior e pior, até quem sabe um dos lados políticos saírem completamente vitoriosos. E isso ocorre porque tanto Piltover quanto Zal são personagens ativos dentro da narrativa de Arcane, sabe? As cidades, elas são personagens ali. E os demais personagens que vivem dentro das cidades apenas reagem ao conflito vivo entre essas duas gigantes. Para quem joga o jogo, esse conflito fica cada vez mais evidenciado em personagens dessa região que possuem objetivos de vida, seja de restaurar a união das cidades, ou de personagens que se beneficiam na completa separação ou até a guerra entre essas cidades. Não tem essa de nós contra eles. Se eu cantar bem alto, eu sei que eles vão ouvir. Não, eu não vou morrer antes de Piltover cair. Um statu quo que cada personagem encara em sua vida de formas totalmente diferentes, em intensidade e forma completamente variáveis. A série ao tempo todo brinca com isso, trazendo não só a visão dos campeões do LoLzinho, mas também dos figurantes, se autorreferenciando em paralelos criados na narrativa com situações orgânicas e vivas. Cara, é por isso que essa série é tão incrível. Entender isso do status quo da sociedade nos apresentada em Arcane fica ainda mais fácil delimitar, cara. Nossa, essa foi triste. Minha dicção foi pros caralho. Delimitar os vilões de Arcane, se é que existe algum personagem realmente mal ou igualmente bom por aqui. Até porque o intuito nunca foi criar personagens preto no branco, mas criar personagens humanos que buscam seus princípios à base de erros e acertos como todo mundo.
Eles estão vivendo aquela sociedade podre tanto quanto eu e você que estamos só assistindo. Eles estão tomando as melhores decisões para sobreviver ao duelo dessas duas cidades. Sejam as pessoas que estão ativamente inflamando essa guerra, sejam as pessoas que só acabaram no meio desse fogo cruzado. Nessa segunda temporada, a gente já inicia diretamente da onde a primeira terminou, com o resultado do ato terrorista da Jinx ao conselho de Piltover. Embarcamos no luto dos Kiraman, na preocupação com a situação do Victor sendo absorvido pelo núcleo Rex, no ataque de Zaun ao memorial dos conselhos mortos e ao difícil dilema da Vi de entrar pra polícia. Dilema grande por tudo o que significa pra personagem, meio que virar uma vendida, como o Echo chama ela em uma das interações dentro do jogo. Oh, sua vendida! Como pode uma excluída e marginalizada como ela se juntar a uma milícia como os autoproclamados defensores de Piltover, que defendem apenas os interesses do lado alto? Há e sempre haverá uma, mesmo que mínima, desconfiança do poder da polícia. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Enfim, depois dela perceber que existem pessoas dentro do departamento de polícia que também não confiam cegamente nesse poder corrupto deles, ela decide entrar para a polícia e ao lado da Caitlyn, que agora é chefe do departamento de polícia, descer em Zaun com o objetivo de neutralizar a Jinx, a Scintilla e os remanescentes apoiadores do Silco. E para isso, já completamente desvirtuado do seu propósito inicial, o criador do Hextech, o Jace, finalmente volta a fazer as tão polêmicas armas Hextech, para a polícia poder enfrentar as diversas guerras territoriais de gangues que vem acontecendo no lado baixo. A preocupação da Mel aqui é ver que ela parece não ter tanto as rédeas da situação como ela achava que tinha. Sua mãe, no fim, acaba tendo razão, né? Combater o mal pela raiz seria a melhor opção nesse caso. Tanto que ela consegue isso no final do ato 1, né? Falando na Ambessa, o que será que ela busca em Zaun? Já que havia sido comentado que essa vinda dela para Piltover era um tanto incomum, e voltamos a esse mistério mais uma vez com a Mel mencionando que a Ambessa está procurando algo lá embaixo, algo específico. Algo que talvez uma certa sociedade secreta parece estar interessada. A Rosa Negra que aparece na abertura, na mão dos personagens, nunca me fez vibrar tanto, sério. Eu fiquei gritando quando eu vi aquilo, porque, sério, muito foda. Porque isso só significa uma coisa: que o nosso Cebolinha de Runeterra finalmente está de olho na única região que ela não tinha influência, que é Piltover e Zaun. E aí fica a grande questão aí se a Ambessa ela foi ameaçada pela Rosa Negra para completar uma missão a mando deles, ou se ela tá tentando meio que impedir os planos da Rosa Negra. Não sabemos. Seja como for, a Mel acaba sendo sequestrada por essa sociedade secreta. Na primeira temporada a gente teve os Corvos, né, que pra quem pegou, pegou, quem não pegou, sinto muito. E agora a gente tem a Rosa Negra. Não sei, mas vem aí algo grande. Mas eu vou tentar ver o que vai acontecer nos próximos atos pra poder tentar teorizar alguma coisa. Mas por enquanto, vem aí. A Riot tá tipo, pá, vem aí. Falando nisso, totalmente off-topic aqui, eu achei muito legal como a Riot fez referência a Demacia com a coroa, ou é um capacete do Jarvan, eu não sei. Um capacete da armadura do Jarvan IV aparecendo justamente quando a pauta da Rosa Negra está sendo apresentada, naquela peça ali de Demacia que eles estão fazendo. Quem tá na comunidade de LoLzinho há mais tempo lembra das teorias sobre o Jarvan ser a LeBlanc, ou ele tá sendo controlado pela LeBlanc. Enfim, eu achei esse ponto tão legal, tão genial, que eu queria fazer um vídeo sobre easter eggs que, quem sabe, não vem depois, né? Não sei. Enfim, com a morte da mãe da Caitlyn, outro ponto importante da história original da personagem se fez presente na narrativa, que é, tipo, como que ela vai conseguir enfrentar tantos bandidos dentro do próprio território deles, sendo que essa é praticamente a segunda vez que ela volta em Zaun. Ela não tinha ido pra Zaun ainda, e ela vai voltar agora. E a resposta é muito simples, né? Com um sistema de dutos guiados Kiraman, que percorre toda a subferia e leva esse ar tóxico deles para lugares que eles precisam. Além de inteligente, cria uma clara vantagem nas lutas ao custo de provar que o lado alto pouco se importa com as pessoas do lado baixo, né? Porque, tipo, vai usar a própria arma deles contra eles mesmos, tipo... Genial, assim, genial. Eu tô muito orgulhoso, assim, do que a narrativa que a Riot construiu aqui tá fazendo. Porque dá orgulho de ver a Caitlyn hipócrita do jogo sendo retratada justamente como ela é aqui, sabe? Tipo, aquela pessoa certinha, mas que no fundo tu sabe que ela é hipócrita, sabe? Tipo, muito foda, muito foda. De qualquer forma, muita coisa acontece nesse meio tempo que a polícia tá caçando a Jinx. A Civica acaba se aliando com a Jinx,
os barões da química estão meio que disputando território, numa guerra sem sentido, como eu disse. Eles acabam ficando divididos entre até entregar a Jinx, o que vai nos gerar uma das lutas mais fodásticas dessa temporada, que é simplesmente a Civica descendo o sarrafo daquele Ordle filho do mal. Enfim, deixa eu me segurar. Mas, cara, quando eu vi aquela luta, a única coisa que eu pensei foi: meu Deus, eu necessito dessa personagem como uma personagem jogável. Eu não quero saber de Ambessa, eu não quero saber de Mel, eu não quero saber de Victor, eu não quero saber de PN que seja. Eu quero a Civica no jogo como uma personagem jogável. E digo mais, ela ainda vai ser uma jungle, entendeu? Ela vai jogar na jungle e talvez como suporte, porque puta que pariu, velho, que personagem foda, com aquela mecânica do braço dela ser todo aleatório e tal. Nossa, muito foda, muito foda. Pra mim, a cereja do bolo foi quando o Get Jinx é tocado no final da luta com a Jinx dançando lá, tá? Muito foda. Cara, muito foda, muito foda. Acho que é o ponto alto dessa primeira parte de Arcane aí, foi isso aí. Inclusive, o detalhe é que o novo braço da Civica foi feito pela Jinx com a máquina de soco que a Vi treinava quando era criança. Cara, esse ponto foi genial. A gente precisa de uma luta entre a Vi e a Civica urgentemente. E aí, nesse meio tempo, a gente tem a aparição de uma criança, que eu meio que apelidei ela de Timo por causa desse capacete igualzinho que ela tem do Timo aí na cabeça. Eu não lembro se o nome dela é Ishi lá, alguma coisa assim. Pelo que eu pesquisei, alguma coisa assim nos créditos. Mas eu vou chamar ela de Timo, tá? Toda vez que eu falar Timo, saiba que eu estou falando da menina. E essa menina, ela acaba meio que sendo salva ali pela Jinx de alguns capangas que estavam perseguindo ela ali. E como eu disse antes, Arcane gosta de criar paralelos na narrativa justamente para evidenciar cada vez mais essa disputa entre Piltover e Zaun. Nesse segundo episódio, a gente já começa com esse delírio ali da Jinx, com o Silco debaixo d'água e tal. Que o Silco, inclusive, ele tinha esse misticismo dele ser um grande protetor para Zaun, uma pessoa que controlava o submundo. Quase que um salvador pro povo zaunita, sabe? Mas ele ainda não era o Messias que esse povo tanto espera. A pessoa que vai, de fato, mudar a realidade de Zaun. Tanto a Powder quanto a Timo, elas aprendem ali naquele exato momento sobre a sociedade na qual elas estão inseridas, bem como sobre a natureza humana daquela sociedade, que é corruptível. Mas para aquela menina, aquele bandido na sua frente é o seu grande salvador, quase que um Messias enviado pelo divino, tanto para Powder quanto para essa menina que apareceu aí. E eu sei que, falando assim, parece que assim, eu tirei da minha cabeça a fonte Arial 12, não tem repertório, não faz o menor sentido. Mas tal como João Batista batizou Jesus às margens do rio, o Silco também passou seu legado batizando a Powder, na Jinx, na margem de um rio. É como se a narrativa estivesse nos dizendo que apenas o divino pode interferir na disputa entre essas duas gigantes, essas duas cidades. Que a coisa tá tão caótica, que o egoísmo humano levou a um ponto tão grande que só a intervenção divina mesmo pode fazer alguma coisa. E nem se sabe se pode mesmo. Esse ponto de que apenas o Messias pode resolver a situação ali são os diversos criados ao longo da série, e provavelmente ainda vai vir mais pela frente. A gente tem a Jinx, a gente tem o Victor e a gente tem a Janna, e possivelmente o Singed também. Curiosamente, todos são de Zaun, e eles possuem formas de agência diferentes. A Jinx, ela não luta por causa alguma, e é possível ser o meio que, entre aspas, falso Messias, que é eleito por homens, que busca algum tipo de representante que confronte à altura o lado alto. Como vemos com essa execução do plano da Jinx, soltando várias bombas de tinta ali em Piltover, e com as crianças zaunitas do Entresol vendo aquilo no topo de Zaun. Tipo, como é que elas podem interpretar aquilo se não como um chamado pra revolução? Tipo, a gente precisa lutar essa batalha, sabe? Tipo, não tem como não interpretar dessa forma, como as pessoas ali vendo a Jinx agir como ela age, não tem como não ver desse jeito. A gente também não pode esquecer que nos teasers e na própria abertura, a Jinx, ela faz referência à luta pela independência de Zaun, segurando uma bandeira referenciando a pintura de De La Cruz, liberdade guiando o povo. A pintura faz uma alusão a uma deusa no corpo de uma mulher do povo, segurando uma bandeira francesa. E eu nem preciso dizer que Revolução Francesa, assim, o grande ápice dessa pintura. Tal qual a Jinx é posta e construída na narrativa como uma deusa da mudança, uma deusa da revolução.
igual na pintura, igual no que eles estão tentando passar pra gente com a Jinx, com a bandeira. Quanto ao Victor, ele lembra muito mais a figura de Jesus, porém ele não é incorruptível ou menos humano do que qualquer um na série. A sua jornada até aquele ponto é do tão aclamado sonho zaunita de subir na vida, como ele mesmo conseguiu, mas as mazelas do seu passado periférico sempre o rondavam e no fim, mesmo na sua posição privilegiada, ele não pôde ajudar o seu povo, nem muito menos alguém muito mais próximo como a sua assistente. Não é possível nem afirmar ainda se essa sua fusão com o Núcleo Rex lhe deu algum tipo de compreensão além da imaginação ou alguma coisa magicamente divina além do fato dele poder curar as pessoas. Mas fato é que o Arcano lhe concedeu o poder de ajudar as pessoas como ele gostaria de sempre ter feito. Se antes a pesquisa dele se tratava de uma pesquisa tecnológica, agora é uma pesquisa muito mais biotecnológica e provavelmente muito instável. Como o Jace acaba explicando ali pro Echo, quando o Hextech está instável, ele só responde aos mais básicos instintos de qualquer ser vivo. A sobrevivência. Executam um comando e somente isso, não importa como esse comando foi realizado ou se foi bem realizado. E é o que vem acontecendo justamente com o Victor. A cor dos olhos dele, inclusive, muda no mesmo padrão do núcleo Hextech instável que a gente vê ali com o Heimerdinger, com o Jace e com o Echo. Por enquanto, ele segue recrutando fiéis do lado mais marginalizado de Zaun, no lugar onde nenhum quer estar. Bem parecido com as diversas histórias bíblicas de Jesus curando leprosos. Será que foi proposital os efeitos da cintila ser justamente tão parecido com hanseníase? Não sei, fica aí a questão. E por fim, a última e de fato que eu acho, verdadeira divindade da série, a Janna, a Fúria da Tormenta. Eu não sei se a série vai acabar explicando a fundo essa deusa, mas eu vou explicar bem por cima só pra gente ter o contexto suficiente. A Janna é uma deusa dos ventos da mudança e ela protege Zaun desde antes da sua criação. Porém, ela caiu no esquecimento ao longo dos anos e por isso, raríssimas vezes ela é devidamente referenciada pelas cidades. Porém, ela não foi completamente apagada da história. Na primeira temporada, a gente tem alguns diálogos entre a Powder e a Vi e o Vander e as crianças, falando sobre as antigas histórias dos mineradores que escaparam de um deslizamento, de uma caverna e tal. E essa conversa acaba retornando mais uma vez aqui no grande embate entre a Vi e a Jinx, que é uma mínima referência a Janna, que vive no dito popular zaunita através das suas histórias de proteção, sempre envolvendo os ventos. A Janna, porém, é uma deusa muito misteriosa na minha opinião. Não sabemos até hoje qual é a verdadeira moralidade dela ou se ela possui alguma. Diversas interações com os personagens zaunitas dentro do jogo é sobre como ela nunca estava no momento certo quando eles mais precisavam. Como ela nunca protegeu eles como eles pensavam que ela poderia proteger. Onde você estava quando mais precisávamos, Janna? Ela sempre age em situações muito específicas e sobre circunstâncias meio que adversas, como, por exemplo, quando ela coloca em xeque a moralidade da Caitlyn, que está movida ao ódio porque a Jinx matou a mãe dela no ataque do conselho, e que essa cegueira da vingança quase fez a toda certinha Caitlyn meio que atirar contra a Teemo, que se meteu no meio da briga ali para proteger a Jinx. O mais legal sobre essa cena é que ela se passa justamente dentro das tubulações de ar, e por algum motivo o local lembra muito mais um altar, que tem até um púlpito ali, um grande mural ali, que possui nada mais nada menos que a Janna entalhada. E como eu disse, a Janna ela age sobre situações tão específicas que nesse momento ela escolhe proteger a criança. Eu acredito sim que houve influência da Janna ali, até porque eles colocaram esse enfoque ali no mural ali que tá a Janna entalhada e tal. Não só por isso, mas porque essa luta inteira acaba se passando meio que dentro de um possível templo caído ali da Janna, que fica justamente no lugar que tem tudo a ver com o vento. Não me parece ser um simples easter egg, da personagem. Eu sinto que tem alguma coisa a mais ligado na narrativa, mais do que a gente imagina, mas infelizmente é esperar pra ver. Talvez eles nem cheguem a explicar quem é a Janna, mas continue meio que trabalhando ela pelas beiradas, assim, que é o que eu acho que eles vão fazer, na verdade, porque não tem muito espaço pra contar essa parte da história de Piltover e de Zaun. E aí eu fico me perguntando, seria atrás da Janna ou de alguma proteção divina que a Rosa Negra tá atrás, ou que a Ambessa tá atrás? Porque assim, talvez ela esteja buscando uma maneira de proteger divinamente a sua família, tendo em vista que ela já perdeu o filho dela.
Não sei. Assim, não sei. É só uma teoria que me veio na cabeça. Mas assim, o que eu tenho certeza é que quando ela descobrir do sumiço da Mel, essa Mel vai ficar tão virada no trembolona que ela vai sair descendo sarrafo em qualquer zaunita bandido que aparecer na frente dela. E a temporada, depois de criar tantos cenários sobre divindades e sobre messias e sobre promessas e etc., ela acaba terminando com a Jinx escapando da Vi e da Caitlyn, porque o núcleo Rex, como eu disse, ele estava instável, né? E todas as máquinas movidas a Rex daqui meio que ficam inoperantes por alguns momentos. E a gente tem a DR do casal Caitlyn vai sobre como a Vi impediu a Bolsonaro de atirar na criança de Jinx. E o grande ápice da briga é com a Kate dando uma coronhada na Vi que machucou muito mais, tenho certeza que machucou muito mais do que quando Judas beijou Jesus e ainda traiu ele por míseras 30 moedas de prata. Enfim, a Caitlyn acaba ficando virada na Jojo todinho movida ao ódio e é nomeada justamente pela Ambessa como uma general no comando durante o decreto de estado militar de Piltover. Ou seja, agora não só os policiais vão descer em Zal, mas também eles vão descer lá junto com o exército de Noxus, né? Que é um dos maiores exércitos do mundo de Runeterra. Ou seja, eles vão chegar lá, vão meter bala em bandidos semelhantes, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência mais uma vez. E cabe agora aos nomeados aqui, messias, os prometidos, né, os deuses, meio que intervirem nessa guerra que vai acontecer de um jeito ou de outro. A narrativa do gênero cyberpunk, o gênero que cria novos gêneros, é muito intrínseca a Arcane, que pelas minhas pesquisas está muito mais próximo da vertente bugpunk do gênero punk, que é uma mistura de tecnologia com fantasia na concepção das suas histórias. Mas algo que não muda no meio dessas histórias punk é que o grande vilão são aqueles que se beneficiam do caos e da exploração das minorias em prol de um progresso tecnológico. Em Arcane, os vilões não são os personagens que a gente conhece, e sim os poderosos que estão por trás dessa segregação das cidades. Fica evidente no final que se trata das famílias nobres em Piltover e em Zal aquele que ocuparam o papel de messias do povo, se tornando um possível barão da química, ou talvez algo muito pior, ou quem sabe contrariando as expectativas, tornando alguém que seja benéfico ali pra Zal, não sei, mas vindo desse gênero, a desgraça vai vir com certeza. Como por exemplo, a gente tem a Jinx, como eu citei, o Victor, que provavelmente vão lutar por esse posto de Messias aí, que protege Zal, etc. E quem sabe o Singed não chega nesse ato 2 aí pra disputar por essa vaga também. Eu não sei. Mas foi isso que eu absorvi desse primeiro ato de Arcane. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda, se você acha que eu viajei na batatinha, se eu tive um insight divino, assim, enfim, não sei, né? Se eu tive uma visão muito louca da série. Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e eu fico por aqui. Valeu e falou!